Construindo os Saberes de hoje vai discutir algo que envolve a nossa profissão, Rogério Kerber, o jornalismo, os desafios das mídias digitais. Será que a internet veio para trazer benefícios? Que cuidados os jornalistas têm que ter ao utilizar a ferramenta digital? É inegável que o jornalismo precisa e deve estar no mundo digital. Mas vamos discutir também isso, não é mesmo, Quintana? Vamos sim. E quem são os nossos convidados para falar sobre esse assunto? É a professora Cione Gomes, coordenadora do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano, e o professor Yuri Lamel, que já é da casa, né, professor? Sempre discutindo essa questão das mídias digitais, já esteve conosco anteriormente, falando justamente da questão da educação, não é mesmo, professor? E eu começo fazendo o questionamento daquela mudança de hábito. Há poucos anos era comum aquela cena do sujeito pegar o jornal na frente da casa e antes de tomar o café ou durante o café da manhã se informar. Esse hábito ele ainda existe na vida de algumas pessoas, mas já não é tão comum assim, né? Com certeza. Ele existe e se acredita que permanece por um bom período ainda. Claro, não se tem como mensurar esse período, mas também não se tem como negar que cada vez mais ele é alterado por algumas pessoas. Acredito que muita gente hoje substitui o pegar o jornal por rolar, né, no seu celular, ou Face, ou Twitter, alguma forma digital de buscar informações. Até porque se imagina, geralmente vocês dois trabalham em jornal impresso, geralmente o fechamento de um jornal aqui de Santa Maria, por exemplo, é em torno de 11 da noite, 10 da noite, às vezes um pouquinho mais tarde. Mas uma notícia que sai às 11 horas da noite, se o jornal já fechou, não vai nem constar no jornal impresso do outro dia, né? Com certeza não. Isso faz pensar que o papel do jornal papel, ele precisa se redesenhar. Porque nesse formato, nessa ideia de ser o primeiro veiculador da informação, há muito tempo que ele não é. Já não existe mais. Há muito tempo que ele não é. Então, com certeza, para que ele tenha o seu espaço, ele precisa claramente encontrar o seu formato de veiculação de informação. Eu penso que é por aí que vai a discussão. Não necessariamente nessa linha ele permanece ou não permanece, porque se a gente recordar, muito já se falou sobre isso e essa discussão ela é bem antiga se a gente retroceder à questão dos livros, a questão do impresso, o jornal, mas que espaço que o jornal precisa ocupar, de que forma que ele vai se manter na vida das pessoas, é que eu vejo que é por onde passa a discussão. O agora está na internet. Uma possível utilização ou a continuidade do jornal seria no outro dia o aprofundamento ou debater outros ângulos dessa notícia, porque o agora quase todo mundo recorre à internet. Mas a gente ainda tem, eu acredito, e daí o professor Yuri com certeza nos ajuda, eu acredito que ainda se trabalha muito com valores como credibilidade, e isso ainda está muito associado, vários autores, vários estudiosos ainda falam nessa questão, o quanto a credibilidade do papel, do ler, ainda faz esse veículo ter uma vida longa, porque muito ainda se atribui ao impresso esse fator de está concretizado, concretizada a informação. Só que, claro, não basta esse valor, é preciso que ele agregue. E talvez os jornais ainda estejam entendendo essa mudança de função. Eu concordo, então, com a professora Cione, né? Eu acho que os jornais impressos, eles trazem essa credibilidade com eles, e isso é um ponto forte do jornal impresso. Então, muita gente ainda compra o jornal impresso por causa da credibilidade. Entretanto, acho que as organizações jornalísticas têm que pensar numa outra problemática aí, que é a questão geracional, a questão das gerações. Em outras palavras, as gerações mais novas, elas não se preocupam tanto com essa questão da credibilidade quanto as gerações mais velhas. Por quê? Porque as gerações mais novas, elas nasceram há pouco tempo, né? Então elas não perceberam o fato dos jornais impressos terem dezenas de anos, décadas, perdão, de trabalho no jornalismo. Elas não perceberam que elas já criaram uma cultura jornalística no mercado, que elas já têm essa cultura da edição, da apuração.
Então, daqui a alguns anos, essa geração mais nova vai ocupar o mercado. Daqui a alguns anos, essa geração nova vai ser a geração que vai consumir a informação, que vai pagar pela informação. E como é que vai ser para as organizações jornalísticas, né? Quando essa geração ocupar esse espaço e começar a consumir informação prioritariamente na internet? Como que vai ser? Eu estava lendo agora, essa semana passada, um estudo que foi lançado nos Estados Unidos sobre consumo da informação jornalística nos Estados Unidos. Essa pesquisa percebeu que nos últimos 10 anos, os jornais impressos perderam muitos leitores, mas esta perda não se refletiu nos novos assinantes de de notícias digitais. Em outras palavras, se eles perderam, digamos, 30% dos assinantes no impresso, eles não ganharam 30% dos assinantes no digital. E isso é um grande problema na parte econômica, da sustentabilidade dos jornais, né? E por que isso está acontecendo? Eles ainda estão estudando, ainda estão tentando entender o porquê. Mas uma das razões é porque esses 30%, digamos, de novos assinantes viria da geração mais nova. E essa geração mais nova, ela vem com essa cultura de não precisar pagar pela notícia, né? Então, é uma questão que a gente tem que pensar, é uma questão que foge um pouco do jornalismo e cai na parte da economia, da administração, né? Do marketing. Como chamar essa nova geração e fazer com que ela pague pela notícia, né? É uma questão que nós temos que pensar de forma interdisciplinar, junto com os administradores, com os gerentes, os diretores das empresas, né? Eu não posso deixar de perguntar sobre isso, porque com certeza está entre os maiores desafios essa questão do fazer jornalismo, que é justamente esse perfil do público que tu falaste agora. Qual é a situação? Nem nós estamos acostumados a pagar pela informação na internet. Nós que eu acredito, não somos mais o público tão jovem assim, né? E porque a gente às vezes tem concorrências na internet que alguns se alimentam com a questão do patrocínio, ainda através da publicidade. Então, se um site cobra, tu tem outras opções de informação que tu também acredita ser crível, que tu também acredita possuir credibilidade. Então, esse é um desafio para o jornalismo em termos de sobrevivência até mesmo nessa questão da internet, é como arrecadar fundos, recursos para manter um site que precisa de profissionais, de um editor, de um repórter, de um fotógrafo, de uma série de coisas para manter o nível do jornalismo. Porque senão se faz o jornalismo barato, aquela coisa de cada um alimenta espontaneamente, a gente não tem como ter essa credibilidade. Mas como é que é pensado hoje esse desafio por parte do jornalismo, até mesmo do curso, que hoje já pensa até na forma de gestão? Como é que se pensa essa questão? Com certeza, a gente percebe que não se pode, da mesma forma que a gente vê que o jornalismo hoje não é igual de um tempo atrás, a gente obviamente sabe que a formação do jornalista não pode permanecer a mesma. Essa noção de que é muito importante trazer para a formação do jornalista bem mais do que o básico da profissão. Não que se perca espaço para esse básico. O que eu quero dizer com básico? É o essencial do jornalismo, que passa justamente por buscar informação, por perceber o que é informação, por saber buscar informação e, acima de tudo, por saber trabalhar essa informação para poder entregar para o consumidor. Mas a formação do jornalista exige também essa capacidade dessa percepção interdisciplinar que o professor Yuri fala. Eu não posso pensar que, ao ser jornalista, eu vou me encaixar em algum local que tudo já está pensado. Não, eu tenho que também saber pensar o jornalismo para além do ir buscar a notícia. E daí entram essas noções do quanto é importante, muitas vezes, eu saber, eu conseguir perceber que fazer jornalismo, às vezes, passa por criar o meu próprio espaço de produzir jornalismo. E isso no curso, então, desde a matriz desse ano, que a gente fez toda uma reestruturação curricular, a gente inseriu disciplinas que trabalham com planejamento e gestão da comunicação, ou seja, perceber a comunicação, o jornalismo inserido num contexto que é bastante amplo e que precisa de outros olhares, como planejamento, como organização, e daí esse exemplo que deste antes. Muitas vezes o espaço possível para a prática do jornalismo, que
está ao meu alcance não é um grande veículo como antigamente era o sonho de muita gente, e sim é a minha cidade, a comunidade onde eu vivo, é fazer jornalismo para esse público, e para isso eu tenho que criar o meu próprio espaço. Esse espaço no universo digital é o espaço em crescimento, mas não é simplesmente eu vou escrever, vou postar ali e pronto. Não, eu preciso pensar, eu preciso planejar esse meu espaço, eu preciso planejar esse meu site, meu blog, de forma que ele realmente se construa de uma forma sólida. E isso exige planejamento, existe gestão de recursos, existe gestão de pessoal. Então eu vou trabalhar sozinho, e sozinho eu tenho condições do bom resultado, eu preciso associar esforços, preciso associar recursos. Então esse olhar, ele sim é fundamental hoje na formação do jornalista. Ele não pode não perceber que o jornalismo, nesse momento que a gente vive, ele precisa se repensar, se reapresentar para a sociedade, não na sua essência. O jornalismo, ele continua vinculado à mesma essência que sempre teve, que é, de fato, revelar as informações, trazer as informações a público, ir em busca das informações, alimentar a sociedade com informações dela mesma. Porém, é preciso o como apresentá-las. Aproveitando esse gancho, professora Sione, me parece, a gente está vivendo um novo, e a gente não sabe muito bem ainda onde tudo isso vai dar no mundo digital, onde vamos parar no mundo digital. Mas me parece que ainda as pessoas recorrem ao jornal impresso, professor, e também, falando no nosso meio, a televisão, como uma forma de verificar se aquela informação que ele pegou no mundo online, ela é verídica ou não. Me parece que é a TV ainda e o jornal que dão a veracidade ao fato. Eu li na rede social, eu vi um vídeo na rede social, mas eu preciso recorrer ao jornal ou ao canal de televisão para saber se aquilo realmente aconteceu. Vocês não têm essa percepção? Eu acredito que sim, ou pelo menos deveria até ser assim, né? Porque é difícil a gente criar uma nova organização jornalística na TV, né, ou no impresso, porque eles exigem investimento, tem a questão da regulamentação, da legalização. Então, geralmente são organizações que existem há um bom tempo, né? Então elas têm essa credibilidade de anos. No digital não, no digital é muito fácil criar um site, né? E tem gente que cria site numa tarde e começa a publicar, e tem gente que faz isso por bem e por mal também, tem gente que faz isso para lançar notícias falsas, por exemplo. Então a internet está cheia de informações falsas, né? Então a gente acaba recorrendo à mídia mais tradicional para verificar a veracidade da informação. Acho que é até um comportamento saudável este. O problema é que boa parte da população não faz isso. Boa parte da população simplesmente fica na rede social, fica naquela camada, né, e não sai dali. Então, tem muita gente, vocês devem perceber isso, né, no Facebook da vida, tem muita gente que acessa uma informação que é claramente falsa, por algum motivo aquela pessoa acredita naquela informação, não corre atrás, não faz uma apuração mínima pessoal para ver se é verdade, e pior do que isso, ainda espalha para frente, né? Então, este é um grande problema que nós temos aí, mas as empresas já estão percebendo isso, a academia já está percebendo isso, a ciência já está percebendo isso. Tanto é que agora, mês passado, o Google, por exemplo, acabou de lançar uma ferramenta que tenta verificar automaticamente se uma informação é verdadeira ou não. É bem interessante. A gente acessa essa ferramenta do Google, está junto com o Google News, que é uma ferramenta que já existe há um bom tempo, e ela automaticamente compara aquela informação da rede social com as informações lançadas por organizações jornalísticas que já existem há alguns anos, e nos informa se possivelmente aquela informação é verdadeira ou não. Então, é uma primeira tentativa do Google, por exemplo. Então, eu acho que nós estamos engatinhando ainda nessas soluções, mas elas começaram a surgir já. E certamente nós precisamos pensar nisso e criar novas soluções, porque é um problema que se disseminou, né? A gente percebe nas redes sociais que amigos, pais, irmãos, tios, vizinhos, muitos deles consomem informações falsas, espalham, comentam e pior, elas dão eco a isso, né? E daqui a pouco essas informações podem até
trazer prejuízos. Exato, para a sociedade. Não, com a sociedade. certeza. Tanto que essa questão preocupa bastante quando a gente pensa na formação do jornalista e justamente o agregar aspectos essenciais como toda essa familiaridade com o digital é uma preocupação cotidiana. A gente pensa que o digital está presente ao longo do curso, em todas as disciplinas do curso, uma vez que está presente nas nossas vidas. Mas, por outro lado, também precisa estar presente o fazer jornalismo. E o jornalismo, na sua essência, exige a apuração das informações, exige saber, ter convicção de que aquela informação que eu vou repassar é verídica, aquela informação ela tem uma origem confiável. Então, com certeza que o digital, da mesma forma, o espaço, ele da mesma forma que facilita bastante a prática do jornalismo, ele também dificulta. No momento que é muito fácil, como o professor Yuri falou, é muito fácil difundir informações não verdadeiras. E a gente encontra muitas informações. Em outras palavras, posso dizer que a tecnologia digital facilitou muito para o jornalista, mas também facilitou muito para aqueles que não são jornalistas e que usam isso, como disse, para o mal, digamos assim, né? Que é para espalhar informações falsas. Então facilitou para todo mundo, inclusive para quem não deveria ter facilitado. Até em grupo de bate-papo da família, às vezes eu mesmo já recebi, olha, amanhã vai ter uma grande operação, cuidado, vai ter blitz, eu não sei. Como assim? Da onde que surgiu essa informação? As pessoas, parece que até no grupo de família temos, brincando aqui, professora, temos dezenas de jornalistas disseminando informações. Mas eu tenho muitas curiosidades sobre esse assunto. Reflete no comportamento hoje do nosso consumidor de informação em relação à produção jornalística. Há poucos anos, quando nós fazíamos a nossa graduação aqui na instituição, eu lembro que existia uma espécie de disputa em sala de aula para ver quem consumia mais notícias no sentido de leitura. Então, por exemplo, tu pegava um jornal tradicional de Porto Alegre, tu lia todos os colunistas. No meu caso, os colunistas esportivos, assim, lia as colunas de todos, as notícias, e tu tentava discutir quem tinha mais informações, ou às vezes mostrar que de fato tinha o poder daquela informação. As revistas, aqueles textos enormes, aquelas entrevistas que dava 12, 20 páginas, uma operação gigantesca. O público atual, em algumas ferramentas, eles se conformam com a notícia de 140 caracteres. Se a gente pegar a ferramenta do Twitter, por exemplo, né? E geralmente vem algum link, alguma opção para acessar a notícia. Mas esse público mais novo, ele também tem essa mudança de forma de consumo de informação. E aí no jornalismo, nessa questão do online, existe uma certa competição. Precisa da credibilidade, mas parece que existe uma competição em quem larga primeiro. Como trabalhar a cabeça do jornalista, dos futuros jornalistas, dos graduandos, para esse desafio, onde ele tem que ter essa questão básica do jornalismo, da apuração da informação, da credibilidade, mas ele vai concorrer, é um mercado competitivo, onde o concorrente dele vai usar um título que chama mais atenção, onde vai querer ter mais compartilhamento, mais curtidas, enfim, mais acessos. Como trabalhar isso? Porque é um desafio novo, é diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar, por exemplo, para um jornal de televisão que vai ao ar às 11 da manhã, às 5 horas da tarde, às 8 horas da noite, enfim, o jornal vai ao ar naquele horário. Então, ele tinha toda uma forma de trabalhar a notícia, de que forma ele daria aquela notícia para ir às 8. Hoje não. Hoje ele tem que pensar, às vezes ele está com uma bomba na mão, mas ele sabe que se ele segurar muito, o concorrente dele vai largar. Mas são aspectos em que a gente volta na ideia, sim, de que o jornalismo, ele tem alguns pilares que, independentemente do suporte, independentemente da circunstância, são válidos. E a questão da apuração da notícia é essencial. A gente sabe que não cabe, é uma irresponsabilidade muito grande um jornalista veicular uma informação sem que tenha chegado a um mínimo de checagem. E a gente, claro, para algumas pessoas dizem que esse mínimo é 100%. A gente sabe que é bastante relativo essa questão numérica de quanto de checagem é necessária por uma notícia, porque varia conforme o assunto, varia conforme uma série de outras circunstâncias. Mas, independentemente do tempo, a checagem ela é imprescindível. E, inclusive, essa questão assim, da rapidez na veiculação, ela também já é muito questionada por muitos. Né? Será que vale a primeira informação se ela não for correta? Então,
se a gente trouxer essa discussão para dentro da faculdade, a gente tem uma percepção bem clara de que a gente trabalha com a ideia de que mais vale a correção do que a rapidez. Então, se eu tiver que fazer uma escolha entre correção e rapidez, eu vou trabalhar com correção. Só que, claro, a gente sempre trabalha com a ideia de que tu não pode abrir mão da rapidez em prol da correção, e sim, tu precisa trabalhar com ambas de forma paralelas. Eu não posso deixar de veicular informação, eu preciso correr atrás de alguma checagem. E daí então vem a criatividade do repórter ao encontrar alternativas. Eu procurei uma fonte para checar essa informação, essa fonte não me atendeu, que outras possibilidades eu tenho? E isso, muitas vezes, não é tão difícil de achar, não, se o repórter estiver bem preparado para isso. Então, me parece que a alternativa, o como lidar com isso, não é muito diferente do que se falava há um tempo atrás, quando se dizia para o estudante que a primeira ferramenta que ele tem que dominar é a capacidade de discernir entre o que vale, o que não vale, o que está certo, o que não está, o que já está suficientemente checado e o que ainda precisa ser confirmado. Então, me parece que é isso o que o aluno precisa, o que o estudante precisa encontrar dentro da sua formação como jornalista. E isso bem percebido, ele assimila as demais, digamos, os demais instrumentais para produzir um bom jornalismo. Mas se ele não tiver essa percepção de que uma informação não está suficientemente checada e, portanto, não pode ser veiculada, ele não sabe fazer jornalismo. A professora Sione falou sobre essa problemática no âmbito do jornalismo, né, da qualidade do jornalismo, que é a parte mais essencial deste problema, com certeza, para a gente, pelo menos. Eu vou falar mais num âmbito mais amplo, que foge um pouco do jornalismo e trata mais sobre o hábito de consumo da informação mesmo. A gente tem que pensar o seguinte, que antigamente um jornal nacional da vida, ele competia com outro jornal, outro telejornal de outra emissora, né? Então era jornalismo versus jornalismo. Hoje no âmbito digital nós temos um outro cenário. A gente compete não apenas com outras organizações jornalísticas, a gente compete com outros centros de entretenimento e informativos. Por exemplo, a gente compete com o Facebook, a gente compete com o BuzzFeed, a gente compete com sites com informaçõezinhas, entretenimento, a gente compete com outros sites com outras informações que não apenas jornalísticas, né? A gente compete com o YouTube, a gente compete com o Twitter. Compete em que sentido? Com a atenção. A gente compete a atenção da pessoa, o tempo livre da pessoa. Então, o cidadão, ele tem alguns períodos do dia que não tem como escapar. Ele tem o período do estudo, o período do trabalho, né? Do almoço, da janta. E tirando esses períodos obrigatórios, que a gente tem que ter atenção para aquilo, sobra uns espacinhos que são os espacinhos de tempo livre. Então, antigamente, nós tínhamos uns espacinhos bem determinados. Logo depois que acorda, né? No período do almoço, na volta do trabalho, né? E esses períodos são os períodos nobres, né? É aquele período onde tem os telejornais, a novela, ou de manhã é o período onde a gente lê o jornal impresso, né? Ou no meio-dia tem o jornal do almoço e aí vai. Hoje em dia já não temos mais esses períodos bem pré-delimitados, né? A gente chega em casa, a gente ainda tem trabalho para fazer no computador, na internet. Em compensação, no decorrer do dia, antigamente, nos anos 90 para trás, a gente só trabalhava ou só estudava. Hoje não, a gente trabalha um pouquinho, pega o celular e tem um período de entretenimento, digamos assim, uns 5, 10, 15 minutinhos. Volta para o trabalho ou estudo, mais um pouquinho no celular. Então, o hábito, o dia a dia das pessoas está bem diferente hoje em dia, né? A revolução digital, ela não confundiu apenas o jornalismo, ela confundiu o nosso dia a dia, né? E esse períodozinho que sobra, esse tempinho que sobra na vida das pessoas, então o jornalismo tem que tentar, de alguma maneira, se inserir naquele tempinho ali, né? O problema é que aquele tempinho, a gente tem que tentar se inserir ali, e não é só nós que estamos tentando nos inserir ali. Também tem o YouTube, também tem o Twitter, também tem o Facebook, né? E, infelizmente, as pessoas, elas acabam indo primeiro para a parte do entretenimento. Elas vão primeiro para o YouTube da vida, para o Facebook da vida. Até porque é um intervalo, né? É um intervalo, né? E é natural do ser humano querer relaxar um pouco vendo alguma bobagem, digamos assim.
Só que a pessoa ela não consegue se controlar a ponto de pensar o seguinte, eu tenho 10 minutos, 5 minutos vai ser para Facebook e 5 minutos para o jornalismo. Ela acaba sem querer consumindo os 10 minutos que ela tem no Facebook, entende? Quando vê, ela percebe que ela tem que voltar para o trabalho, para o estudo. Então, como que o jornalismo tem que trabalhar essa questão? Tem a parte do jornalismo, como a senhora mesmo falou, o jornalismo tem que se mostrar importante para a vida das pessoas, né? E também tem a questão do uso da tecnologia. Eu acho que o jornalismo, por exemplo, não consegue usar tão bem a tecnologia quanto esses sites e outras empresas de entretenimento conseguem. Um exemplo, tá? O Facebook, por exemplo, ele consegue usar muito bem o recurso da notificação dos aplicativos. Então, eu vou dar uma parada no trabalho, por exemplo, e vou pegar o celular. Eu não vou acessar o site do Facebook. O Facebook me dá uma notificação e diz o seguinte, ei, me acesse. Tem alguma o coisa YouTube nova. faz o Twitter faz a mesma coisa, perdão? Tem alguma coisa nova. Exatamente, ele nos avisa, né? E eu pergunto assim, os nossos jornais locais, eles fazem isso? Eles não fazem isso, né? Então, a gente tem que saber também usar melhor essas tecnologias a nosso favor. A gente já tem alguns jornais no Rio Grande do Sul que começam a trabalhar, Santa Maria ainda não, mas tem que trabalham com WhatsApp, situações assim, mas que é buscando justamente essa situação, chegar e não ficar esperando Exatamente. que tenha o consumo, Mas né? esse desafio é, de certa forma, natural, porque a gente fala de uma revolução que ela se dá em poucos anos, né? Essa questão dos aplicativos é uma realidade de quanto tempo? Nos últimos 5, 6 anos? iPhone 2007, Android principalmente 2009, por ali, então 5, 6 anos, exatamente, vamos botar aí 5, 6 anos. Que é mais comum, digamos assim, que todos tenham acesso, é algo que faz pouco tempo. Então, é um desafio justamente por essa questão da instantaneidade, da mudança comportamental do jornalista, né? Porque nós que somos jornalistas todos novos, para nós já está mudando bastante essa realidade. A gente que é acostumado mais com essa questão da apuração da notícia, tem que se focar nisso. Tu tem mais uma pergunta, Kevin? Até o professor falava de as pessoas destinarem esses 10 minutos de entretenimento, digamos assim, lá para o Facebook. Mas hoje em dia também é possível se informar no Facebook. Os jornais mesmo, professora, quando lançam alguma notícia, frequentemente eles colam o link daquela notícia nova que está lá no seu site no Facebook. Então, se você segue o jornal, mesmo naqueles 10 minutos que você iria destinar para agora eu vou largar o meu trabalho e vou ver o que está acontecendo na rede social, aí também é possível se informar. Mas daí, desculpa, desde que seja de uma fonte confiável, não é mesmo, professor? Não, e é que justamente o que o Prof. Yuri falava. Ele entra no Facebook, que também tem uma série de outras situações, e talvez ele não consiga, ele está ali, ele também está presente, mas talvez ele não tenha conquistado o leitor, porque está num universo que tem vários outros fatores, né? E tem um outro problema também. A gente acessa o Facebook, tudo bem, a gente vê muita notícia pelo Facebook, né? Mas quais notícias? São aquelas mais compartilhadas ou mais curtidas, né? E aquelas notícias importantes que não são compartilhadas, né? E não são curtidas, a gente acaba passando por isso. Então, uma coisa muito legal do jornal impresso é que, para a gente chegar na notícia que a gente quer ler de verdade, a gente passa por uma série de notícias que a gente não queria ler, mas a gente deveria ler. E é uma coisa que no digital a gente não tem isso, e é um problema, né? A gente acaba criando uma bolha, o que fala uma bolha do Facebook, ou seja, a gente só lê aquilo que a gente tem um interesse, né? E acaba não lendo aquilo que, embora não tenhamos interesse, a gente precisaria saber, né? De interesse público, no caso. Falando em saber, o Construindo Saberes de hoje vai ficando por aqui. O pessoal também pode curtir, compartilhar todas as informações da TV Unifra na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Unifra, também o nosso canal do YouTube, Unifra Online, toda a nossa programação. Queria muito agradecer a participação de vocês, professores, passou rapidinho esse tema, mas a gente vai ter outras oportunidades, com certeza, para seguir conversando. Rogério, quer? Um grande abraço a todos, até o próximo programa. Até mais.